O Windows 11 nunca chegou a decolar de fato, mas a Microsoft já está se preparando para lançar o Windows 12, que ao que tudo indica deve chegar em outubro do ano que vem. Ele vai trazer mudanças no design do sistema operacional, além de novos recursos de segurança e privacidade. Mas o que de fato podemos esperar desse novo sistema? Hoje a gente vai falar sobre os vazamentos, as suposições e o que esperar do Windows 12, tanto na questão de design, organização, quanto na parte de segurança, software e compatibilidade com o seu PC. Vamos falar um pouco dos possíveis planos da empresa de lançar um chip ARM próprio, seguindo os caminhos da Apple, o que pode mudar bastante o mercado de PCs desktop e mobile. Então já fica aí que logo depois da vinheta eu te explico isso tudo. Antes de mais nada, é bom deixar claro que ainda não teve aí um lançamento oficial, algum anúncio, nada sobre os planos de lançamento do Windows 12. Na verdade, ela simplesmente brifou, soltou alguns teasers explicando que vem novidade grande por aí. Mas vários rumores apontam que a próxima versão do sistema operacional da empresa deve chegar sim na segunda metade do ano que vem e com mudanças significativas. Ou seja, 3 anos depois do lançamento do Windows 11, que chegou lá em outubro de 2021. E se você tem uma cópia do Windows 11 instalado no seu notebook, fica tranquilo que você continuará recebendo atualizações mesmo com o desenvolvimento e lançamento do Windows 12. Então, não se preocupe. Por falar em Windows 11, é provável que muitas atualizações que ele receba ao longo do próximo ano sejam recursos semelhantes ou para teste do Windows 12 enquanto a próxima geração não chega. Quem participa do programa Windows Insider consegue sempre testar essas atualizações e outros recursos de antemão. Então a gente também espera que esse pessoal comente sobre as próximas grandes mudanças para dar mais pistas do que está por vir por aí. Mas vamos partir logo para as novidades. O que está por vir com o Windows 12? Começando pela nova interface da área de trabalho. Ela sempre sofre uma pequena mudança no design conforme as gerações vão mudando. Recentemente, a Microsoft deixou escapar um protótipo dessa interface. Ela exibiu o conceito para o Windows 12 durante uma palestra do Microsoft Ignite, apresentada pelo CEO Satya Nadella, ou seja, veio direto da fonte. O conceito mostra algumas mudanças bem interessantes, incluindo uma barra de tarefas flutuante que é descolada da base da tela e alguns ícones do sistema que agora são exibidos na parte superior da tela, como os indicadores de Wi-Fi, bateria, junto com um widget de clima. Isso tornaria o Windows mais semelhante ao macOS, por exemplo. Um dos recursos legais que chegou com o Windows 11 foi o Snap Layouts, que permite você criar diversas janelas na tela, mas que ainda é um pouco truncado para usar. Então, essa ferramenta pode receber uma atualização com mais opções de personalização e mais fluidez na troca de layouts e janelas. Você também vai poder fixar widgets na área de trabalho, ao invés de usar o painel dedicado dos widgets. E esperamos que eles permitam uma personalização do painel, com a possibilidade de desativar as notícias, por exemplo, e usar o quadro só para extensões. É claro que esses protótipos podem mudar ou ser totalmente descartados antes do lançamento do Windows 12, mas ele até faz um pouco de sentido, já que a Microsoft gosta de mudar a barra de tarefas em cada geração, principalmente se considerarmos do Windows 10 para o 11. Além disso, é legal saber que a empresa pode dar mais atenção para os widgets, já que eles não são tão explorados atualmente. Outras mudanças comentadas por aí incluem uma nova tela de bloqueio e a interface de login de usuário, que agora está mais otimizada para dispositivos touch, e também um novo centro de notificação que pode agrupar as notificações por contatos e não apenas por aplicativos. Outro novo recurso mencionado é a capacidade de criar papéis de parede animados com efeito de paralaxe, mas com base em uma imagem 2D. Resumindo, pessoal, a Microsoft planeja tornar o Windows 12 mais modular, para que ferramentas e componentes possam ser usados ou desativados de acordo com o dispositivo que você está usando, seja um PC, notebook, telas touch e por aí vai. O objetivo do Windows 12 seria ter um conjunto completo de recursos e remover aplicações que não fazem sentido para um determinado dispositivo, resultando em instalações mais leves e que permitam o sistema operacional seja executado em hardwares
mais simples. E é claro que não podemos deixar de falar das novidades sobre o assunto do momento: inteligência artificial. A Microsoft aparentemente está procurando incorporar mais recursos de IA ao Windows 12. Um deles tem a ver com o reconhecimento do conteúdo mostrado na tela para sugerir ações diferentes, dependendo do que está sendo mostrado. O Windows 12 também poderá reconhecer objetos em uma foto e facilitar a cópia desse objeto para colá-lo em outro lugar. E qualquer semelhança com o iPhone e outros smartphones modernos não é mera coincidência. Recentemente, a Microsoft também anunciou o Windows Copilot, que deve estrear no Windows 11 e provavelmente se tornar uma parte ainda mais integrante do Windows 12. Parece até nome de tecnologia para te ajudar a dirigir melhor, mas não é. A gente até fez um vídeo sobre isso e eu vou deixar o card aqui na tela. Mas para quem não sabe, o Windows Copilot é a versão de Windows da inteligência artificial da Microsoft. Ele já apareceu no Microsoft 365 e no navegador Edge. E assim como no Bing ou no ChatGPT, você usa comandos para que o Copilot execute algumas tarefas ou crie conteúdo, como resumir sites ou criar uma resenha sobre alguma coisa. Também é bem provável que o Windows 12 traga suporte aos sistemas de arquivo RFS durante o boot, ou seja, na inicialização, descartando o NTFS, que está aí há bastante tempo. Esse novo sistema tem mais capacidade de armazenamento e supera algumas limitações do NTFS. Por exemplo, o sistema de arquivos pode lidar com grandes volumes, algo que o NTFS sofria, compartilhar pools de armazenamento com sistemas diferentes e ter resistência contra a corrupção de arquivos. Na prática, tudo isso ajuda, por exemplo, a você poder corrigir falhas sem ter que reiniciar o sistema. Outra provável mudança é que a próxima versão do Windows não oferecerá suporte a aplicativos ARM de 32 bits. A Microsoft disse oficialmente que essa mudança vai chegar com uma versão futura já no Windows 11, mas ainda não sabemos quando. E falando em ARM, que tal um chip ARM da Microsoft? Essa seria a mudança que pode ter mais impacto no mercado de PCs, caso se concretize e funcione. Claro, os rumores e os anúncios de oportunidades de trabalho divulgadas pela Microsoft apontam que a empresa vem trabalhando em chips ARM próprios, seguindo o mesmo caminho trilhado pela Apple, que desenvolveu seus chips próprios, o Apple Silicon, e deixou de usar a arquitetura x86 da Intel. E se pararmos para pensar, isso faria todo sentido para a Microsoft, já que a empresa já tem o sistema operacional, assim como a Apple, tem tablets e notebooks da linha Surface, assim como a Apple tem iPads e MacBooks. Ou seja, só o que falta para que a Microsoft tenha todo o ecossistema é um chip próprio que tire o máximo do seu hardware e do seu software, assim como a Apple conseguiu a produzir o M1. Isso, pessoal, em teoria, permitiria maiores customizações, entregando um desempenho aprimorado e maior eficiência energética. Por exemplo, em notebooks como esse, que seriam mais rápidos e com maior autonomia, equipados, claro, com o Windows 12. Muito disso que eu falei até agora ainda é rumor, mas o certo até agora é que já existe uma unidade dentro da Microsoft chamada Microsoft Silicon Team, e eles estão contratando novos profissionais para a equipe e vagas disponíveis em várias áreas, com um destaque para especialistas em projetos de chip de silício e também projeto físico e integridade de Silicon Power, ou seja, todos os rumores aprontam para que a Microsoft esteja mesmo criando uma nova unidade para construir os seus chips, e tudo isso que eu falei faz sentido. Mas chega de falar do que vem do Windows 12, vamos um pouquinho para os receios de vocês quanto a essas atualizações. Então, existem perguntas básicas que sempre vêm quando falamos em atualização do sistema operacional. Uma delas, o Windows 12 será uma atualização gratuita? Eu acho que sim. Se a gente considerar que a Microsoft ofereceu as principais atualizações do Windows de graça para usuários existentes do Windows, acredito que isso vai continuar. A licença individual do Windows 12 provavelmente não será de graça. Você vai ter que comprar a licença se ainda não tiver uma versão do Windows no seu PC. Mas caso tenha o Windows 10 ou o Windows 11 original, aí sim a atualização tende a ser gratuita. Outra pergunta que você pode estar se fazendo: você vai ser obrigado a atualizar para o Windows 12? Provavelmente também não. A gente sabe que a Microsoft sempre insiste para que os usuários atualizem o sistema.
Mas essa forçação de barra parece ter diminuído nos últimos anos. É só pegar o Windows 11 como exemplo. Ele ainda é uma atualização opcional para usuários do Windows 10, então essa abordagem pode continuar nas próximas gerações. Atualmente, pessoal, para cada 3 PCs com Windows 10, apenas um tem o Windows 11. Então, pensa que 70 e poucos por cento da população ainda usa o Windows 10, contra 23%. No público mais hardcore, o público que tem PCs melhores, por exemplo, os jogadores de Steam, que jogam no Steam, 33% já tem o Windows 11, mas mesmo dentro desse nicho, a adoção ainda não é muito grande. Isso tem alguma certa explicação porque o novo sistema saiu no meio da pandemia e ficou um pouco mais pesado. Então, se você somar isso à escassez do chip e outras variáveis que a pandemia acabou aplicando, fez com que a maioria das pessoas permanecesse na versão anterior e não aderisse ao Windows 11. Mas é importante lembrar que a atualização para novas versões do Windows pode ser obrigatória se a sua versão do Windows estiver chegando no fim do período de suporte, como aconteceu, por exemplo, no início do ano com o Windows 8. E qual PC será compatível com o Windows 12? Certamente tem uma chance de que alguns PCs considerados mais fracos não sejam compatíveis com esse novo sistema. Isso se a gente considerar o que aconteceu com a geração atual, já que o Windows 11 aumentou o requisito mínimo do sistema em comparação com o Windows 10. Ainda comparando, o Windows 11 atualmente exige processadores lançados de 2018 em diante, com no mínimo 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno. Então, ao menos a gente tem um parâmetro, mas é uma pergunta que é difícil de responder. De qualquer forma, se você compra um notebook hoje, provavelmente ele vai ter suporte ao Windows 12 quando o sistema for lançado. Afinal, os aparelhos estão ficando cada vez melhores e com baixo custo. Mas e aí, pessoal, além dos rumores que eu trouxe nesse vídeo, o que mais você acha que ainda pode aparecer até o lançamento? A gente está longe, falta mais de um ano. E além de tudo isso, o que você espera para o Windows 12? Qual aquela funcionalidade que você acha que falta no Windows 11 e que você gostaria que chegasse no Windows 12? Deixa aí nos comentários para a gente dar uma olhada. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, já sabe, deixa o like aí, compartilha com seus amigos. Eu sou Jackson Boing, fico por aqui. Um abraço e até a próxima.